começa a chorar, dou logo o celular, na certeza de ter paz, pra ele ficar bem quietinho. Sempre dou meu jeitinho, ele assiste a joguinhos e depois é problema. Socorro, Patrícia! Adorei! Socorro, Patrícia! Socorro, Patrícia! 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 Au, au, au! Muito bem! Sejam muito bem-vindos, obrigado pelo seu carinho aí, pela sua audiência. Está começando mais um podcast Giba Convida. A gente teve um probleminha no meu canal do YouTube lá que a gente já está resolvendo. Então agora a gente está nesse canal que você está assistindo aí da agência, né? Daqui a pouquinho eu vou passar o link também para você. Já está lá no Instagram o link. Você corre lá no Instagram do Giba, @GibaOficialCantor, que você já vai ter o link lá para você poder assistir ao vivo, tá bom? Recebendo hoje Patrícia. Patrícia, você gostou da música, Patrícia? Gostei, essa surpresa foi o Socorro Patrícia aí, vai Patrícia pegar. Dijkstra, é isso que fala? Dijkstra. Dijkstra. Isso. A mãe na causa. Obrigado, Patrícia, por ter aceito o meu convite. Obrigada por estar aqui. eu pelo convite. Desculpa um pouquinho a demora, que esse canal aí do YouTube deu um probleminha, como semana passada também. E muito interessante esse trabalho que você está fazendo. E quando conversei até com o Rafa, né, um grande amigo nosso aí em comum, o Rafa Mansani, também a Ana Cláudia, falando bem de você sempre, ela falou, por que você não leva ela lá? Eu falei, viu, se ela topar, eu vou levar. Porque legal. Tem muita coisa legal pra gente falar, né, Patrícia? Tem, é um tema que está muito em alta, principalmente porque os pais estão meio perdidos quanto a isso, né? Então, quanto mais a gente alertar, mais pessoas ficam sabendo, mais pessoas sabem como agir e de que forma conduzir os filhos nesse mundo digital aí. Pois para você que está me assistindo agora aqui, hoje em dia a criançada fica muito no celular, né? Fica. E às vezes tem criança que fica bravo de você tirar. A maioria. A maioria, ela perde atenção porque você começa a perceber que... E eu falo isso porque em casa eu tenho um, né? Aí, às vezes você fala com ele assim, ele tá ouvindo, mas às vezes não responde, porque tá ali entretido com o celular. Né? A gente fala que eles ficam no modo zumbi. Porque Exatamente. Eles ficam igual zumbizinho ali no celular e não... Eles até ouvem o lado de fora, mas eles não conseguem responder para não perder a concentração ali no jogo, no vídeo. Hoje em dia, existe uma conversa muito assim, do tipo que qualquer lugar que você tá com o celular na mão. Né? Por isso que hoje a gente tem muitos problemas nas escolas, os alunos levando o celular. Eu brinquei aqui na música, Socorro, Patrícia, que a gente que é adulto também, às vezes você está conversando com um amigo, com um parente, com uma esposa ou com um marido, com os próprios filhos, você está respondendo o que ele está perguntando, mas você está aqui no celular. Né? Então não é só uma coisa que só as crianças têm esse problema, nós adultos também. Né? E hoje a Patrícia, mãe na causa, ela vai falar sobre inteligência artificial, ela vai falar sobre celulares nas escolas. Né? Então eu acho que, para começar assim, Patrícia, falando dessa situação que nós encontramos hoje, existe essa preocupação assim com o tempo das crianças hoje no celular? Muito, muito, né? O que aconteceu? O celular surgiu, a internet foi ficando cada vez mais fácil, todo mundo tendo acesso, mas ninguém contou que isso ia dar problema lá na frente, né? E a gente foi entregando o celular para as crianças. Eu digo a gente porque lá na minha página eu até conto minha história, que eu vi minha filha ficando muito tempo no celular. Depois que eu fui em busca disso e vi o quanto é importante passar para as outras pessoas esse alerta mesmo, né? Então, a criançada está perdendo uma parte da infância que é muito importante. Vai deixando a infância de lado, as brincadeiras de lado, de se exercitar, de ativar a coordenação motora ali para ficar grudada numa tela, né? Isso que eu ia te perguntar, porque eu lembro assim, quando a gente era criança, e faz um tempo já, né? A gente brincava de futebol, bola na rua, você punha 2 tijolos assim no meio da rua e jogava futebol, chovia, você ficava brincando na chuva. Você brincava na minha terra, fala esconde-esconde, né? Não sei como é que é aqui.
Mas assim, hoje parece que acabou tudo isso, né, Patrícia? Também por causa das mudanças, né? Hoje a gente não consegue mais deixar as crianças na rua, né? É muito difícil. Então, as poucas oportunidades que se tem para estar com ela numa atividade, estar brincando, não está acontecendo. Elas estão trocando isso. Por exemplo, nós chegávamos em casa, a gente deixava o material na sala e saía correndo com uma bola, Exatamente. né? Hoje, o que eles fazem? Eles chegam em casa, deixam o material e catam o celular. E eu tô falando isso porque na maioria das casas acontece isso. Não, eu acredito que 95%. Tem um estudo aqui que mostra que 97% das crianças trocam qualquer tipo de atividade pelo celular. Apenas 3% das crianças brincam de brincadeiras, né, tradicionais, brincadeiras que desenvolvem o cérebro, a coordenação, que faz a criança montar. Por quê? Uma brincadeira faz a criança pensar, faz a criança se mexer, tira ela daquela comodidade, né, que o celular dá. Tudo pronto. Ali ela só precisa mexer 2 dedinhos. Você sabe, né? Que você tem razão, claro, que você está falando, porque esses dias até brinquei com o Arthur, que é o meu filho. Ele estava no computador, o celular dele estava carregando, tinha acabado a bateria, e ele vendo uma coisa de escola, pro estudo dele de escola. Ele pegou do nada, assim, ele pegou o dedinho e foi erguer a tela do computador. Quer dizer, na mente dele, ele já tem aquela situação do dedinho do ali touchscreen, para cima, para baixo. Aí eu fiquei pensando, eu falei, mas como é que pode, né? E já aconteceu comigo também. Às vezes você está ali preparando o podcast, fazendo uma música. Porque antigamente eu ia compor uma música, eu compunha ali, escrevendo a música no caderno. Agora no computador. Hoje não, você pega o computador, às vezes no celular, você pega o celular aqui, faz grava, anotação. você faz aqui no celular. Tudo hoje é celular. Tudo é celular. E eu me recordo que quando era da época da gente, assim, é aquilo que você falou, a gente chegava da escola, deixava o material na cozinha, na entrada da casa, e saía brincar, e às vezes voltava 9 horas da noite, brincando na frente ali da casa, ali, né? Com a mãe gritando, volta pra dentro, menino, né? Mas hoje, deixa eu fazer uma pergunta para você relacionada a isso. Hoje talvez não tenha não tem que ter um certo cuidado, sim, com o celular. Mas os pais tentar trazer essas brincadeiras, essas situações que viveu lá atrás, na infância, na adolescência dele, para os filhos hoje, por exemplo. Com certeza. Por exemplo, esses dias eu falei pro Arthur, falei, pô, vamos jogar bola, mas vamos jogar bola na rua. Eu moro em condomínio e quase não fico meio ligado naqueles temas lá, naquelas cobranças que o condomínio tem. Eu não sabia que não podia jogar bola mais lá na rua do condomínio. Eu coloquei lá não foi nem tijolo, foi 2 tênis aqui, 2 tênis ali, a gente começou a brincar. Aí veio o segurança e falou, pô, Giba, não pode brincar aqui no condomínio e tal, devido a isso, devido àquilo. E a gente entende, claro. Mas assim, não falta isso, Patrícia, de repente os pais meio que voltar na infância ali. Sabe o que acontece? Os pais trabalham durante o dia. Eles chegam em casa, eles também pegam o celular, né? Acontece muito. Hoje a gente vê famílias que estão todas juntas. Meu filho está em casa, meu marido está em casa, a mulher está ali e está cada um no seu celular. Então, o que está faltando hoje? Conscientização dos pais, que eles precisam mudar para mudar as atitudes dos filhos. Falta muito disso. Quando eu dou minha aula, minha palestra, eu mostro que nós devemos ser exemplo. As crianças são espelho. E o que nós fizermos, eles vão fazer. Então, às vezes, eu quero tirar meu filho do celular, mas eu não largo do celular. E isso eu estou falando porque acontece comigo, ainda mais agora que eu estou trabalhando, né, mais ali nas mídias sociais, porque se você não aparecer, não sabem que você existe. Exatamente. Né? Então, às vezes, eu estou um pouco mais ali no celular, filha, larga do celular, mas eu estou com o celular na mão, então a gente tem um acordo, né? Hoje precisa muito os pais colocarem limites. E não está sendo feito isso. E existe um tempo ideal para isso, Patrícia? Existe. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Academia Americana, eles dizem que crianças até 2 anos não devem ter contato com telas. Né? Então, de 0 a 2 anos, evitar o máximo telas, porque a criança está na fase de desenvolvimento. Existem muitas crianças hoje com 6 meses mexendo no celular,
Depois elas não conseguem olhar nos olhos da mãe, não, sabe? Quando tem aquela frieza, a criança com falta de estímulos não consegue olhar direito para as outras pessoas, não tem isso. Aquela ligação, acaba tendo uma baixa afetividade, sabe? Essa parte do desenvolvimento da criança é afetada demais. Então, por isso, até os 2 anos não é recomendado tela de jeito nenhum. De 2 a 5, 1 hora por dia, e de 6 para cima, 2 horas por dia. É o ideal, é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, é o que a Academia Americana fala, depois de muitos e muitos estudos, né? Tá, mas você acha que, por exemplo, assim, ó, em casa, eu vou citar em casa. Em casa é 1 hora de manhã, né? Ele tem 7 anos, vai fazer 8 agora. É 1 hora de manhã e à noite, quando chega da escola, depois que toma o banho, mais 1 hora. Mas na minha casa também é assim. Mais 1 hora, essa 1 hora à noite eu tô meio que cortando para meia hora, porque daí a gente começa a jogar uma bola dentro de casa mesmo, às vezes, né? Na cozinha lá, a gente fica brincando e tal. E eu falo para você de coração que eu tento trazer um pouco da infância que eu tinha para ele. Porque, assim, eu já vi fatos e acontecimentos, assim, da criança, tá aí explícito para todo mundo ver. Ela vê um vídeo errado, ela vê um vídeo assombroso, ela vê um vídeo de muitas coisas ruins aí, e isso acaba prejudicando a criança, mesmo que ela ache que é uma coisa de vídeo só, que não vai acontecer na vida real e tal, né, Patrícia? Sim, e isso acontece muito. Hoje, a coisa mais normal, que a gente se assustava com a Momo lá atrás, que estava aparecendo para as crianças. Hoje está aparecendo vídeo de pornografia, vídeo de pedofilia, sabe? Então, bem explícito hoje. Bem explícito. Viu? É coisa assim que a gente não imagina que uma criança pequena vai ver. E tem acontecido muito. E sabe como como que isso acontece? Na maioria das vezes, quando o pai ou a mãe dão o celular deles para a criança. Porque o pai acaba recebendo ali naquele grupo um vídeo, uma figurinha. Hoje em dia tem muitas figurinhas, né? E a criança tá ali assistindo o videozinho dela e às vezes ela até quer rolar a tela para cima, quer tirar a mensagem que recebeu, mas põe o dedinho em cima e acaba vendo. E a criança não conta pro pai, pra mãe que ele viu, porque ele sabe que aquilo é errado. Mas a criança começa a demonstrar de outras formas que, né, não tá legal, tem criança que tem pesadelo, tem criança que começa a ficar agressiva. Então, esses cuidados do pai, da mãe que dão o celular pro filho, se eles recebem conteúdo pornográfico, não deve passar. Por isso que hoje, então, Patrícia, existem muitos casos de crianças que tá tendo muita procura, assim, em médicos, hospital, devido a esse fato também, não? Também, a criançada, antes, quando nós tínhamos lá 12, 13 anos, era aí que a gente começava a saber como que era o negócio, né? Como que era sexo e tal. Hoje a criança, quando ela tem uma dúvida, por exemplo, ouvir a palavra sexo, o que ela faz? Ela vai no Google, o que é sexo? E o Google mostra para ela um total, num geralzão ali. Né? Se ela for na parte de vídeos, de imagens, parece... Você está dizendo que a história da cegonha já não cola mais para a criança? Não, a criança está tendo acesso a conteúdo pornográfico a partir dos 5 anos de idade. Meu Deus. E a coisa assim, o cérebro dela não está preparado para isso. Ela vai ver, mas ela não sabe processar aquilo lá, sabe? Então, a criança está perdendo a inocência, está cada vez mais cedo entrando na puberdade, o buraco é bem mais embaixo. Mas tudo isso devido ao fato de estar com o celular o dia todo... Sem supervisão, né? Assim, o que é o pior é o conteúdo que a criança consome. Às vezes tem criança ali que só fica 1 horinha no celular, mas o que ela consumiu naquela 1 hora? Né? Os pais têm que estar em cima, eles têm que estar supervisionando. Eu vou falar que não dê o celular para o teu filho, não deixe. Nós vivemos numa era tecnológica. É impossível praticamente. Existem os pais e eu tiro o chapéu para os pais que conseguem não dar celular para os filhos. Mas a maioria dá.
Então, até pelo fato de, às vezes, é aquilo que eu brinquei na música, mas que é a pura realidade. Às vezes você tem uma coisa para fazer, do teu trabalho, e a criança ali, a criança mais nova, né? E começa a chorar, e começa a fazer birra, às vezes, né? Sim. Aí você coloca lá o vídeo do pintinho amarelinho, da Peppa, né? Daqui a pouco ela começa com o dedinho mexer, e você, acalmou. Eu vou conseguir trabalhar aqui, você vai deixando. É aí que chega o vício. Porque você pensa, hoje eu vou deixar meia hora, mas amanhã você deixa mais 45 minutos. Amanhã você já deixa 1h30. E assim vai, e a criança vai ficando viciada. Existem vídeos e vídeos aí na internet que a gente vê crianças pequenininhas ali de 1 ano, a mãe tira o celular, a criança se joga no chão, chora. Por quê? Ela estava cheia de dopamina, que dopamina é o hormônio do prazer. Ela estava cheia de dopamina no cérebro, de repente tirou, claro que ela vai fazer aquilo. Então, o certo é não dar, ou na hora de tirar e ir avisando aos poucos, mas criança pequena não precisa de celular. É por isso que antigamente as crianças eram mais... demorava mais para poder entender as coisas, né? Sim, elas mantinham a ingenuidade de criança. Eu lembro porque, assim, teve um caso que... eu até contei no meu programa de rádio. A mãe estava grávida e já tinha um filho menor. E daí, naquela conversa com o filho, quase nascendo, o neném e tal, você veja a ingenuidade da criança. A mãe perguntou assim, olha, você quer menino ou você quer menino? Daí ele falou assim, mãe, se não for doer muito, eu queria um pônei. Você imagina como é que era antigamente a criançada, né? Hoje em dia, não, tudo que você fala... ela já sabe, porque ela já viu na internet. Sim. E aquilo que você falou que eu achei muito interessante. Qualquer coisa que desperte a curiosidade dela, ela vai no Google. Ela vai no Google para saber o que é. Se é alguma coisa e tal. Por exemplo, tá chegando as perguntas aqui, Patrícia. A Lília Santana, ela é de Formosa do Oeste, uma grande amiga minha lá, locutora de rádio. Ela mandou aqui, Patrícia, o que você acha sobre as escolas continuarem com as atividades online, mesmo após as aulas presenciais terem retornado, principalmente nas séries iniciais para os desenvolvimentos básicos? Nós que trabalhamos com isso, que sabemos dos prejuízos, a gente é totalmente contra. E já existem muitos países que colocaram em vigor uma lei onde as crianças não podem levar celular para a sala de aula. Né? Existem escolas que têm programas onde a criança pega o celular, faz a atividade na hora e depois deixa o celular. Né? Mas eu acho assim que o mundo já está tão informatizado que a criança já fica tanto tempo no celular, no computador, na TV, fora da escola. Então, dentro da escola poderia ser sem. Né? Agora, se é para atividade, coisa educacional ali de dentro da escola, fez aquela atividade e deixa, agora a criança ficar com o celular o tempo todo em sala de aula é extremamente prejudicial. Porque a atenção dela, quando ela está prestando atenção no que a professora está falando, e o celular vibrou, sabe quanto tempo leva para ela conseguir voltar ao nível de concentração que ela estava? Quanto? De 20 a 25 minutos. Nossa. Então ela já vai perder o fio da meada de toda a explicação. Então, tem este fator da concentração, tem o fator da falta de educação com os professores, né? Professor explicando e a criançada mexendo no celular. Tem o fator do recreio, que às vezes é o único momento que as crianças conseguem correr, olhar nos olhos de outra criança, falar com pessoas de verdade. E elas não fazem mais isso. Esses dias até eu estava dando uma entrevista e um ouvinte falou assim, o recreio hoje é silencioso. E é verdade, porque a criançada espera a hora do recreio para ficar no celular. Eles não brincam, não correm, sabe? Eu acho que eles nem devem saber o que é uma biblioteca mais, né, Patrícia? Porque era tão gostoso quando você tinha que fazer um trabalho. Ia tarde, passar tarde na biblioteca. E a desculpa era essa, né, para você sair da casa. Mãe, pai, eu preciso fazer o trabalho de escola, daí eu vou ter que ir na casa da Patrícia. Eu vou ter que ir na casa do Giba, vou ter que ir na casa do Ari, enfim. Então, assim, era gostoso, você se reunia ali e era aquele olho no olho mesmo. Sim. Era aquela conversa de você entrar dentro da biblioteca, procurar o livro, fazer o trabalho. Hoje em dia acabou tudo devido a esse desgrama de celular, né? De internet, né? Então, a internet chegou para facilitar,
né? Quem diz que não é bom? É bom, só que nós perdemos a mão. Mas você concorda que hoje, no meu ponto de vista, eu acho que a internet é mais prejudicial do que... Sim, porque nós não sabemos mais usar, né? É igual nós falamos ali antes de começar o programa, que o cigarro de antigamente virou as redes sociais de hoje, né? Quando a pessoa não tinha o que fazer, ela saía e ia fumar. Ah, tô ansioso, ia fumar. Quero relaxar, vou fumar. E hoje a pessoa pega o celular e vai para a rede social, porque aquele negócio de ficar rolando a tela dá prazer, libera dopamina, né? Quem que não gosta? Né? Mas a gente perdeu essa noção de o quanto já está saindo do normal, o quanto isso está virando prejudicial. E está comprovado. Eu não iria nem entrar nesse mundo aí se fosse uma coisa tão falando. Existem estudos, medicina, ciência, neurociência, professores. Hoje, professores estão ali na linha de frente e podem falar o quanto o celular tem atrapalhado o desenvolvimento das crianças, né? E dos adultos também, porque nós estamos totalmente distraídos. A gente conversa com uma pessoa, conversa com outra pessoa, de repente pega o celular no meio de uma conversa. Então, você vai deixando aquilo, nem vira automático, você nem percebe. Quantas vezes está numa roda de pessoas ali e um amigo puxa o celular e fica vendo a rede social? Eu estou mexendo aqui antes que você brigue comigo, eu tenho que responder as perguntas, tá? Eu tenho que fazer as perguntas para você. Tá. Ó, o Rafael Mansani está aqui assistindo a gente. Rafa. A Ana Cláudia, a Naná está assistindo, não perde. Aninha. Né? Aninha, obrigado, meu amor, mais uma vez. Quer ver quem mais aqui? O Anderson tá falando aqui lá de Formosa do Oeste também. Olha só, 2 pessoas de Formosa do Oeste, lá do Seven Mars. Obrigado, Anderson, pelo carinho aí, viu? Quem mais que tá aqui, ó? Duda, meu amigo, tá aqui ao vivo também, junto com a gente aqui, ao vivo assim, né? Assistindo lá e falando parabéns, que show de bola esse podcast aí, muito interessante. A sorte que eu já tenho os 2 filhos meus já bem adultos, já ele tá falando aqui. É verdade. Quem passou essa fase é uma geração agora que tá vindo, né? Quem nasceu de 2010 até 2020 é a geração que mais está sofrendo com isso. De 2020 para frente, as mães estão se conscientizando. Então, hoje existe muito, principalmente depois da pandemia, né? Existem muitos alertas, existem muitas pessoas igual a mim falando sobre isso. Lá atrás, quando eu comecei, em 2018, eu comecei a falar sobre isso. 2018 já. Tinha pouquíssimas pessoas que falavam sobre isso. Eu tive que revirar. Encontrei uma professora australiana para me ensinar o que eu queria. Pegava, eu não entendo muito bem inglês, eu traduzia o texto ali tudo no Google e fui aprendendo depois que eu consegui cursos aqui no Brasil. Mas da pandemia para cá, piorou muito, se agravou esse quadro do uso do celular por conta das pessoas ficarem trancadas dentro de casa, só podiam se comunicar pelo celular e criançada nas telas. A Aninha está perguntando aqui, ó, existe dificuldade para a gente mostrar o perigo da internet para as crianças, Patrícia? Como mostrar esses perigos? Tem que ter muito diálogo e dependendo da idade. Até ontem uma seguidora me perguntou isso. Como abordar isso com as crianças? Você tem que descobrir o que teu filho já sabe, né? Porque às vezes a gente conversa com uma criança de um jeito tão ingênuo, achando que ela não sabe de nada e ela já está avançada lá na frente. Então o primeiro passo é você descobrir o que teu filho já sabe. O segundo passo é você ir entrando no assunto, mas com a intenção, porque se você dá muita volta, você não consegue chegar no ponto final, que no teu objetivo de prevenir, de orientar, né? Então você descobre o que teu filho já sabe, conversa, claro que, e como que você vai conversar com uma criança de 5 anos é diferente do que da conversa que você vai ter com uma criança de 10 anos, né? Mas ser intencional. Ó, eu vou conversar com você porque está acontecendo isso, eu tô vendo que você está ficando muito tempo na internet, eu preciso saber o que conteúdo que você está consumindo, quem que é teu youtuber favorito. Só aí você já pega, é o Lucas Neto.
não sei quem. Depende do youtuber, não ensina nada. E tem alguns que ainda ensinam, né? Foi pelo YouTube ali que surgiu aqueles desafios, depois foi pro TikTok e tal. Então, os pais têm que estar antenados, sabendo da vida virtual do filho. Que hoje a vida virtual e a vida real tá ali, ó, muito perto. As crianças, os adolescentes vivem mais a vida virtual do que a vida real. Estudos comprovam isso. E o duro é o seguinte, a gente já conversou agora há pouco, mas vale a pena ressaltar de novo. Às vezes você chega para cobrar o teu filho, a tua filha sobre isso, e ele vai falar para você assim, mas você também fica. Ele não vai entender que ali você está trabalhando. Eu estou trabalhando aqui. Ele não vai entender isso, ele vai entender que você está vendo vídeos, que você está acessando páginas, conteúdos, né? Sim. Então, eu acho que o grande problema nisso tudo é realmente em você conversar com o teu filho, mas eu acredito, Patrícia, que eu acho que a gente tinha que arrumar uma forma de trazer de novo para cá, para esse mundo mais real do que virtual as crianças, né? Eu falo por mim, porque assim, eu vou para casa do meu pai lá em Taquarituba, até quero mandar um abraço para a galera de Taquarituba que está assistindo a gente aí, meu pai, minhas irmãs, todo mundo lá, minha filha em Sorocaba está assistindo também, meu netinho, que eu já sou vô, viu, Patrícia? Nossa! Já sou vô, e tá para nascer a Helena também agora, se Deus quiser. E aí, assim, quando eu tô com eles lá, com a criançada, porque a gente tem uma família grande, eu brinco muito de bola, de vôlei, eu vou andar de bicicleta. É porque eu sou perfeito nesse sentido? Não. Mas eu tenho uma preocupação muito grande, aonde que vai parar tudo isso aí. Porque, viu, você vê, eu tive no hospital esses dias, né, levando o Arthur para fazer uma consulta, e a criançada que estava no hospital para ser consultado estava no colo da mãe com o celular na mão. Sim. Então, tudo hoje, você olha para uma criança, você não vê uma criança brincando num playground, brincando numa rua, por mais que hoje a situação é complicada, porque é assim, você também deve ter sido assim. A gente saía do colégio, chegava na casa, ia para casa de uma amiga, ia para casa de um amigo, o pai e a mãe, viu? Só vinham a gente à tarde. Deixava a Deus dará, como dizem, né? Hoje não, hoje você não consegue ter a tranquilidade de deixar teu filho ir comprar um pão na padaria, porque eu ia comprar pão, eu ia no mercado para minha mãe, eu fazia tudo ali, que eu era mais velho, né? Então, vai comprar tal coisa. Hoje você não consegue, eu moro no condomínio de frente com uma padaria. Eu não consigo deixar meu filho sozinho ali comprar um pão. Por quê? Porque você tem medo de alguém pegar teu filho, de alguém fazer mal pro teu filho. Antes, lá atrás, não era da mesma forma ou eu tô ficando louco, Patrícia? Não, os tempos mudaram, né? Infelizmente, a sociedade caminhou para um mundo que eu acho que não volta mais lá. Mas cabe a nós resgatarmos isso para levar para as nossas crianças, né? E a criança não vai brincar sozinha. Hoje, inclusive, eu falei sobre isso no meu Instagram. Se eu deixar o celular em cima do sofá à disposição, a hora que minha filha levanta, ela vai pro celular. Então, a gente já tem um combinado lá em casa. Celular... Não dá nem bom dia, né? Não, nós pais precisamos entender isso. Que se nós não fizermos, as crianças não fazem sozinha. Depois que elas pegam a manha, pegaram o jeito a dinâmica, elas seguem essa rotina. Para mim, hoje é muito fácil, porque eu comecei lá atrás. Então, elas sabem, elas levantam, tomam um café da manhã, fazem tarefa. Uma já vai para a escola de manhã, mas a que fica em casa comigo de manhã, ela toma o café da manhã, faz a tarefa. Dá 10 horas, é o horário que o celular dela libera, que eu tenho um aplicativo que bloqueia e libera o celular. Então, 10 horas, liberou o celular. Tem esse bloqueio aí? Você precisa me passar depois, viu? Depois eu vou passar aqui, porque existem vários, inclusive, para nós, que às vezes a gente se perde ali no tempo que fica no Instagram, principalmente, ele dá uma bloqueada, sabe? Que legal. Então, existe esse programinha, desbloqueou o celular, ela pega, fica 1 horinha, deu 1 hora, o celular bloqueia, ela deixa de lado, vai brincar com o gato, vai brincar com o cachorro, vai se vestir e tal. E a mesma coisa à noite. Libera 1 hora, elas assistem. Interessante. Sabe? Então, e assim, quando elas não estão no celular, eu sempre tento trazê-las para alguma atividade que eu esteja fazendo. Às vezes estou cozinhando, elas ajudam. A pequena adora estar na cozinha, a mais velha já não gosta muito. Mas, a gente vai servir a janta. Vocês podem colocar os pratos na mesa, vocês podem pôr os talheres. Então, a gente sempre tenta colocar as meninas
na dinâmica da família. E precisa. A Juliane fez massagem em você, ela estava falando, tá falando Ju aqui. fez. Ela está assistindo aqui, ela mandou aqui, evidência dos efeitos das telas é catastrófica e esmagadora, esmaga as pessoas. A Nete Gina... a minha sogra. Oi, sogrinha. Tá batendo palminha aqui, obrigado, viu? Quem mais aqui? Deixa eu ver. Eu acho que meu pai e meu irmão devem estar todos assistindo lá de Prudentópolis. Se tem mais alguém de Prudentópolis, um abraço. Meus a Daniele Puccia tá mandando aqui, triste realidade hoje em dia. Também tem a Hilda de Fátima Meira. Oi, dona Hilda, muito bom esse assunto, parabéns. A minha filha tá assistindo, tá dizendo aqui, parabéns, papai, te amo, tá top. O que mais aqui? Nossa, tem bastante gente, hein? As minhas filhas devem estar assistindo, meu maridão também. Ronaldão, conheci o Ronaldão ontem, gente boa pra caramba. Falei pra ele, a hora que você for tomar uma cerveja, me chama. Todo dia vai te chamar. É? É verdade. Quem mais aqui, ó? Tem um monte de gente, hein? Pessoal de Palmeira mandando aqui, poxa vida, a gente não se atenta a tudo isso que vocês estão falando aí, porque parece naquela correria do dia a dia. Sim. É tão corriqueiro a gente olhar pro filho e ver ele com o celular, né? A Nery, que tá falando aqui. Eu sempre falo que quando a gente toca nesse assunto, a gente planta uma semente em alguém. E essa pessoa vai pensar, nossa, meu filho realmente está muito tempo no celular. Vou tentar tirar ele, né? E é assim... A gente não consegue tirar o filho do celular de um dia para o outro, gente. Uma coisa é criar um hábito. E um hábito leva dias para ser instalado, né? Existem aí alguns programas que levam 21 dias, que diz que é a quantidade mínima para um hábito se formar. Então, se você quer diminuir o tempo de tela do teu filho ou teu, você tem que investir naquilo 21 dias. Depois daquilo... vira um hábito. Ele acaba se acostumando à situação, a esse hábito de fazer essas tarefinhas, vamos dizer assim. E vai tirar a criança da tela, tem que deixar uma outra opção. Vai desenhar, vai pintar, vem ajudar na cozinha, né? Vai tirar o celular, mas o que a criança vai fazer? Hoje as crianças não sabem o que fazer. Nós sabíamos. Quando a gente não tinha o que fazer, a gente inventava. Né? A criança, mas o que eu vou fazer? A gente tem que falar. Então, deixa um desenho, deixa uma tinta, dá um pincel, pega um trigo com água, faz massinha. Existem muitas coisas para as crianças. Ô, Patrícia, mas deixa eu fazer uma pergunta para você que eu me lembrei agora aqui. Naquela época terrível da pandemia que nós vivemos, o mundo viveu, eu acredito que muitos pais... por ficarem em casa com os filhos, com a família toda, acabou que meio que voltando um pouco a essa essência de lá de trás, não é? De brincar com os filhos. Eu digo porque em casa, por exemplo, a gente fazia cabana, a Ana ficava fazendo alguns exercícios da escola dele ali para ele aprender, tipo assim... Ela é professora, tudo bem, mas eu vi, assim, às vezes, grito na outras casas, pais brincando com os filhos. Você acha que, mesmo com os celulares, esse problema todo, na pandemia não deu uma diminuída ou aumentou? Na pandemia aumentou. Aumentou. As crianças foram mais para o celular, ficaram mais, né? Elas não tinham o que fazer e o pai e a mãe estavam em home office. Às vezes estavam em casa, tinham os que conseguiam brincar, mas a maioria estava em casa trabalhando. Então era a mãe num computador, o pai no outro computador e a criança no celular. Mas você acha que, tipo assim, os pais não falavam, não vá agora olhar a internet, assistir televisão, porque só fala em pandemia, só fala... Os pais não falavam. Meu Deus. Foram deixando. Todo mundo foi deixando, porque ninguém sabia que isso ia dar ruim, como a gente fala, né? Todo mundo foi deixando, e a criança ficou viciada e ninguém percebeu. Agora está se falando sobre isso. Mas lá ninguém percebeu. E quanto mais tempo, Giba, quanto mais tempo a criança fica no celular, mais coisas os pais conseguem fazer. E isso virou uma chupeta. O celular é a chupeta da criança hoje. Então, se os pais foram deixando porque é cômodo para eles. Não é? Às vezes, eu mesma, quando eu tenho um curso, alguma coisa que eu não tenho com quem deixar minhas filhas, fiquem assistindo, ou eu deixo elas assistindo um filme na TV, ou eu deixo liberado o celular para elas jogarem um pouco mais.
Eu falo que minhas filhas jogam, têm acesso ao celular 2 horas por dia, mas, vez ou outra, isso acaba ultrapassando, porque eu preciso, e tá tudo bem. Os pais precisam desse escape. Só que o que não pode acontecer? Virar vício, virar todo dia. Meu filho fica 4, 5 horas no celular. Tem criança ficando 9 horas direto no celular, isso quando não viram à noite. Aí, quando elas viram à noite, no outro dia elas vão para a escola com sono. Não tem um bom desempenho na escola. Então, é uma bola de neve, né? Mas o celular, o uso em excesso, atrapalha um monte de coisa. Você aconselharia hoje, por exemplo, um casal novo, eles vão ter um filho. Deixar descobrir o celular... Quando der, se conseguir evitar até os 5, 6 anos. Eu tenho uma amiga, Clarissa, se você estiver assistindo, quero tirar o chapéu para você. Ela tem 2 meninas e ela não dá o celular para as filhas. Uma delas, se eu não me engano, tem 6 anos e a pequena é bebê. Mas ela consegue, ela é uma mãezona e consegue. Eu tiro o chapéu porque eu não consegui, mesmo depois, quando eu comecei a estudar e tal, eu diminuí. Mas tirar a tela totalmente eu não consegui. Mas não vira como se fosse aquele famoso chocolate que você nunca quer dar para o teu filho, para tua filha, e de repente vai lá uma tia, uma avó, tem e dá. Porque assim, ó, eu sempre falei assim, não, eu não vou dar celular, porque tem que aprender a jogar uma bola na rua, tem que aprender a jogar na minha terra, a gente falava taco, né, que é taco na bolinha e tal, brincar de piksal, mas viu, se você não apresenta, Patrícia, um outro coleguinho, o mundo apresenta. Então, isso daí é até legal você entrar nesse assunto, porque por que eu falo tanto que tem que ter um diálogo, que a mãe, o pai devem saber o que a criança já sabe? Porque às vezes ela não vai saber, ela não vai ter contato dentro de casa, mas vai ter contato com o amiguinho, que já sabe. O amiguinho vai mostrar. Então, por isso que a criança tem que estar preparada. Você tem que colocar na cabecinha dela, olha, se tiver tal vídeo, não assista, saia de perto. Se um dia você estiver assistindo o YouTube e aparecer, porque aparece, aquele modo de sugestão do YouTube que vem vindo um vídeo atrás do outro, o algoritmo nojento, que depois podemos falar sobre ele. É isso que a gente ia falar agora. Ele vai trazendo até chegar num vídeo que não é para criança. Por quê? Tem produtor de conteúdo que quer que aquele conteúdo chegue na criança. Sabe? Então, a internet vira um comércio totalmente. Quem tá lá como produto. Na verdade, nós estamos consumindo aquilo e eles querem que a gente fique. Quanto mais tempo eu estiver numa plataforma, mais dinheiro eu gero para aquela plataforma. E isso está acontecendo com as nossas crianças. Por que os joguinhos têm tanta moedinha, Robux, V-Bucks, Minicoin, alguma coisa assim? Porque as crianças querem comprar, querem ter essas moedinhas. E para elas comprarem, para elas terem, elas têm que pagar. É um comércio que alguém está ganhando em cima. Então, vamos fazer essa criança ficar mais tempo nessa plataforma. Manda isso, manda aquilo. É como se tivesse uma pessoa atrás daquela tela vendo o que a criança... essa criança não está consumindo. Vamos mandar isso daqui para ela? Vamos mandar isso daqui? É assim que funciona. Existe um documentário na Netflix que eu queria que todo mundo... se pudesse assistir, se chama... Nossa, me deu um branco agora. O Dilema das Redes. Ele explica totalmente o que as redes sociais, Instagram, Facebook, fazem com a nossa cabeça. Nós ficamos viciados porque eles querem que a gente fique. A gente vai falar sobre o algoritmo agora, mas antes, Patrícia, eu quero falar para você que está me assistindo aí, compartilha esse podcast. A gente está em outro, não no meu canal, né, mas no Instagram, tá todo o link lá para você. Compartilha, porque a gente tem sorteios hoje aqui de brindes, viu, Patrícia? Por exemplo, essa água aqui você conhece, Patrícia? Opa, a melhor água aqui do Paraná, né? A melhor água do Paraná. Ronaldão, obrigado mais uma vez, viu, por confiar no meu trabalho aí, por ter me dar essa oportunidade de poder trabalhar com vocês aí. Também a gente vai sortear um óculos de sol da Visão Ideal, um óculos bonito, vou até abrir aqui, ó, para você ver que é um óculos bonito. Estilo aviador. Então você aí, vai poder concorrer a esse óculos aqui, que eu ganhei uma gentileza lá da ótica Visão Ideal. Também tem as canecas do podcast,
do Ateliê Belo Ponto aqui, ó. É muito legal mesmo. Belo Ponto. Quero agradecer a Carol, a Diana também. Tem cerveja, que um podcast sem cerveja, sem um vinho. Se quer tomar um vinho, tem vinho aí, viu, Patrícia? Depois eu aceito. Então, a gente tem também a cerveja Colina aqui, lá do Chopp Colina, lá de Palmeira. Obrigado mais uma vez ao Maurício por estar confiando no nosso trabalho. Esse boné é maravilhoso, Patrícia, que é da PO, puro de origens. É um boné e uma camiseta que a gente vai estar também sorteando aqui para você que está acompanhando esse podcast. E tem que compartilhar, porque tem o pessoal da equipe ali atrás que está vendo quem está compartilhando, quem está fazendo perguntas, para a gente depois poder fazer um brinde a essa audiência que você está nos dando aí. Eu até queria falar sobre compartilhar, porque esse assunto que eu falo, o que eu estou falando? Para não deixarem as crianças na internet, para não deixarem as crianças no Instagram, enfim. O Instagram não entrega meu conteúdo. Por quê? Eu estou indo contra ele. Então, a gente sempre pede para que compartilhe, para que curta, para que envie para outras pessoas, para chegar cada vez mais longe, mais pessoas que precisem. Porque aqui eu tô dando murro em ponta de faca, né? Não vá para o Instagram, não deixe a criança entrar nas redes sociais e tal. Aí o Instagram entende que eu não quero que ele cresça e não me entrega. Então, quem puder compartilhar, por favor, ajuda muito, porque esse assunto tem que chegar cada vez mais em mais famílias. Ó, a Tainara está assistindo aqui, falando que infelizmente isso acontece muito hoje em dia, né? A Tainara, massoterapeuta. Também tem a Cíntia de Curitiba, mandando aqui parabéns, Giba, pelo programa. Bela entrevista, esclarecedora. E ela queria ganhar o óculos de sol. Quem mais aqui? A Juliana já falei. Aí tem a Micaela assistindo a gente também, a Juliana de Irati, o Gilson Rosa assistindo a gente, Carla Janoski, tem a Maria Alice Silva, a Elisete Oliveira, também tem a Janaína Vieira, Vanessa Veiga, Samara, tem um monte de gente aqui que está assistindo aqui, mandando pergunta que eu já vou fazer já para a Patrícia, tá? Patrícia, antes de a gente falar sobre o algoritmo, esse trabalho que você vem fazendo, como é que tem acesso a esse trabalho? Claro, as redes sociais que você vai passar, mas assim, escolas, pais, mães, você estava falando de um curso que você vai também estar fazendo agora, fica à vontade para você falar. Então, o meu foco são palestras, né? Eu e a Renata, é uma psicóloga, nós temos um projeto e nós estamos levando para todos os municípios aqui da região. Então, o nosso foco é palestrar. Mas, ali dentro do meu Instagram, eu dou muita dica. Todo dia eu trago conteúdo informativo. Então, quem quiser me seguir é patricia.mãenacausa. Lá, todo dia eu trago algum conteúdo que vai ajudar nessa questão de diminuir a tela das crianças. Meu foco são crianças, né? Eu falo alguma coisa ali sobre nós, adultos, sobre o quanto nós também estamos ficando viciados, mas o meu foco é abraçar esses pais que precisam dessa orientação para guiar seus filhos ali, porque tem muito pai perdido. Então, ali todo dia eu vou dando um pouquinho de dica e tal. Eu lancei um e-book e agora eu estou transformando esse e-book num curso, porque ele ficou tão bacana, tão cheio de coisa, e às vezes a mãe não gosta de ficar lendo. Então, ali no curso tem o videozinho ou o áudio. Enquanto ela está dirigindo, pode ir ouvindo, está cozinhando, consegue ouvir. Que legal. Então, daqui uns dias ele vai ser lançado. E é assim, mas a gente pede para compartilhar justamente para nós chegarmos cada vez mais longe, né? Eu acho que todo trabalho em prol de benefícios, tanto para crianças como para os pais, tem que ser compartilhado, né, Patrícia? Sim. Então, a gente pede sempre, às vezes, quando a gente pede assim, compartilha esse podcast, avisa a família, os amigos, é porque a gente quer realmente trazer conteúdo no podcast para que realmente seja conduzido essas crianças hoje para uma situação melhor. Porque o que você vê hoje, e eu falo por experiência própria, que tem pais aí hoje que brigam com os filhos por causa do celular e não tem essa noção como explicar para ele, como ensinar para ele que ele tem que ficar menos tempo no celular ou que ele tenha que assistir conteúdos que seja benéfico para ele e não só nessa situação de
qualquer coisa que chegue vai assistir. Aí acontece de crianças ficarem doentes, acontece de crianças ficarem com medo, né? Na época nossa, por exemplo, você ia no mercado, você via um chocolate lá, você via um doce lá e não tinha condições de comprar, você ficava doente por causa daquilo, né? Aí, para quem acredita, como eu acredito, levava numa benzedeira, e daí falava, ele tá com vontade de comer uma banana que ele viu lá, uma maçã doce. Hoje não, né? Hoje a criança fica doente por causa desse bendito desse celular aí, por causa de conteúdos que assiste. E é uma doença mental também, né? Não Sim. é mais só o problema. Também existe a parte física, a parte da coordenação. Professores de educação física relatam que as crianças chegam com 10, 12 anos, não têm coordenação para pular corda, não conseguem correr sem tropeçar, sabe? Então tem toda essa parte aí, mas contando também com o psicológico, com o emocional. As crianças precisam, principalmente adolescentes, né? Viu? A gente fala muito de prevenção na infância para não chegar na adolescência, porque daí o negócio já fica mais Patrícia, pesado. mas eu vou falar uma coisa que eu tava me guardando aqui, mas eu vou falar. Fale. A gente que é pai, né? Eu digo pais em geral. Se chega, por que não chegam na escola e falam, olha, a escola não deve aceitar os alunos com celular mais? Eu sei que o mundo é outro, que a situação é outra, mas eu acho que se os pais se unissem nesse sentido, e não estou falando só de escola particular, não. Eu estou falando também de escola pública, né? Se eu te contar que os pais vão na escola brigando por querer que o filho leve o celular. Não pode. Esses dias aconteceu aqui em Ponta Grossa, uma professora tirou o celular de uma aluna em sala de aula. Foi numa escola pública aí. E os pais foram na porta da escola ameaçar a professora. Porque ela tinha tirado o celular porque a menina estava assistindo o vídeo num volume alto, dentro da sala de aula. Então, e os pais, o que eles fizeram? Foram lá brigar com a professora, que estava certa. Provavelmente, se eles estiverem ouvindo, a professora estava certa, eles que erraram. Lá dentro da escola não é lugar para isso. Mas ainda mais dentro da sala de aula, vendo vídeo. Patrícia, mas aí me explica uma coisa. Você ia fazer a prova antigamente, você tinha que entrar com a caneta ali, com um lápis, uma borracha. Você tinha que se virar nos 30 para fazer uma colinha ali, né? Eu fazia. Eu fazia. Eu dava um jeito. Quem nunca? Hoje, a impressão que passa é que você vai fazer uma prova numa escola, você tá com o celular na mão. Daí, cadê a inteligência? Cadê aquela situação de você fazer o teu filho estudar, aprender? Porque, ele vai responder uma pergunta lá. Eu não sei te responder essa questão de prova, se a escola pede para ficarem sem celular ou se tem uma caixinha à parte. Mas do jeito que está dizer. hoje, Patrícia. Eu trouxe aqui uma listagem até dos países que baniram ou têm políticas sobre o uso de celular em sala de aula. Esses daqui baniram, México, Holanda, Portugal, Espanha, Suíça, Estados Unidos. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, já está tramitando algo ali para ser retirado das escolas públicas o celular. Puxa, que maravilha. Então, eu acho que isso daí vai se espalhar. Eu acho que os governantes aí vão tomar consciência e tomara que realmente seja retirado, né? Principalmente em sala de aula. A criança quer levar o celular para a escola, os pais querem mandar, mas não deixa entrar para a sala de aula, né? Aí vai ter, sei lá, um espaço para deixar o celular, como que vai ser? É uma pena, porque assim, você que está assistindo a gente agora, eu sei que é muita gente assistindo, e você tá com o teu filho, com a tua filha, conversa com ele, porque era tão gostoso, você saía pro intervalo, você saía arregaçando da porta da sala de aula, e para chegar a comer uma merenda ali no recreio, e fazer fila na cantina, e daí já ia jogar bola na quadra, né? Acaba a aula, faltava tempo para o recreio. Acaba a aula ali para ir para o recreio, Patrícia. Tem alunos que não saem da sala de aula para ficar no celular. É a maioria. Onde nós vamos parar assim, Patrícia? A preocupação disso daí é que tipo de adultos nós teremos, né? Como que é o futuro nosso hoje? Como que vai ser? Jovens totalmente distraídos, né? Porque eles não têm mais concentração. Estão falando com você mexendo no celular, estão tomando café mexendo no celular, estão assistindo televisão mexendo no celular. Então o celular virou uma extensão do corpo. Como que vai ser isso lá na frente? E além disso, sedentários, né? Totalmente. E hoje, o que acontece? As crianças, está acontecendo com as crianças, mas os adolescentes, os jovens, eles não têm mais paciência para ler. Então, eles só querem ver foto, imagem.
E isso daí, lá na frente, como que vai ser? Eles não têm paciência para ler um texto curto. Imagina lá na frente quando tiver que fazer algo, né, que tenha que esperar. Como que vai ser? Então, tem toda essa preocupação lá para o futuro mesmo. E esse curso que você vai estar colocando em prática agora, você tem ideia de colocar quando? Eu acho que no final de setembro. A gente está fazendo gravação e tal, e tenho toda uma preparação para o lançamento, mas provavelmente no final de setembro. Olha aqui, eu estava dando uma olhada aqui, e eu fiz essa música brincando assim, né? Meio que pegando todo esse assunto que a gente está conversando aqui, e mal sabia que realmente seria uma coisa meio que... porque eu coloquei aqui, né? Se o meu filho começa a chorar, eu dou logo o celular, na certeza de ter paz, para ele ficar bem quietinho, sempre dou o meu jeitinho para ele assistir joguinhos, mas depois vem esse problemão, e é um problemão que a gente está vivendo cada dia, e infelizmente para pior, né, Patrícia? Se os seus pais não acordarem, né? Não, os pais estão acordando, né? Uma notícia boa. A gente vê assim que tem muitos pais vindo atrás, tem muitos pais querendo melhorar. Só que é que nem eu falo, precisa de constância, né? Às vezes o pai desiste, porque não tem jeito. Não dá para... De filho você não pode desistir. Você pode desistir da tua esposa, você pode desistir do teu trabalho, você pode desistir de tudo. De filho não se desiste. Então, se você sabe que isso vai fazer mal, tudo que é em excesso faz mal. Você pode comer muito chocolate? Não. Você pode trabalhar muito? Não. Né? Todo mundo trabalha bastante, mas assim, eu nem trabalhar passou pouco, do ponto, eu já gosto muito, viu, Patrícia? Passou do ponto, faz mal. Sim, tudo que passa do ponto faz mal. E é isso que está acontecendo, né? O uso em excesso das telas faz mal. Patrícia, você vai ter esse curso, você faz as palestras. Para achar você nas redes sociais é pelo Instagram. Isso. Você pode repetir, por favor? É @patricia.mãenacausa. @patricia.mãenacausa. Segue essa mulher lá, porque ela tem muitas dicas legais. Eu gostaria de falar para você o seguinte, Patrícia, se você quer falar mais alguma coisa que de repente a gente não conversou, porque assim, eu vou querer que você volte numa outra oportunidade, não muito distante. O assunto tem muito, né? Porque a gente começa a conversar aqui e aí vem vindo assunto, enfim. Mas é como o nosso tempo também é curto, né? E a gente procura sempre tratar aqueles assuntos que acho que bateu bem, como diz meu pai, bateu bem na gaveta, né? Nem bem no ninho da coruja. Eu tenho certeza que muitas mães aqui, ó, elas devem estar muito felizes de ter assistido a gente aqui. Perguntas que não acabam mais. Mas assim, numa próxima situação, você vai estar com o curso pronto já, né? Acredito eu que vai haver novidades aí. Eu quero fazer parte também de qualquer situação que você queira. Eu sempre estou à disposição também. E logo mais eu quero que você volte aqui para a gente conversar mais sobre outros temas, porque eu sei que são inúmeros temas que você tem. A gente pode até falar sobre falta de foco na vida adulta, porque nós também estamos super distraídos, muito né? Legal. O quanto o celular nos atrapalha profissionalmente. E para dar só uma entrada nisso daí, você falou tudo aí, porque às vezes você tem um compromisso, você acaba se atrasando porque você estava no celular. Verdade. Você vai, puxa, eu preciso fazer uma pauta para uma reunião, eu preciso compor uma música, eu estou na minha cabeça aqui, mas primeiro não, você tem que ficar ali no celular olhando, você fica, e através desse papo do celular, acaba com que você tenha vai para outra falta coisa de foco no futuro. Exatamente. Que é o que a gente estava falando naquela hora. Como é que vai ser hoje os jovens daqui a um tempo? Sem foco, sem sentimento, distraídos, sedentários, devido ao celular. E esse papo sobre foco na parte adulta eu acho muito importante da gente conversar. Então, para você que está nos assistindo aí, muito obrigado pela sua audiência. Espero que você compartilhe esse podcast. Hoje foi passado no canal da agência aqui, mas amanhã já vai estar no meu canal do YouTube, @giba_oficialcantor. Então, para você que já segue a minha página lá, amanhã vai estar disponível também no meu canal, como também está disponível já nesse canal que a gente está falando hoje aqui. Agradecer você. Eu que agradeço. Já de bate-pronto, assim, quando a gente falou, Patrícia, vamos lá dar uma entrevista? Vamos. Eu acho que a gente precisa de pessoas assim,
que queira mostrar, ensinar o caminho das coisas certas. E eu acho que esse papo hoje vai render muita coisa e está rendendo muita coisa nas casas de quem está assistindo e de quem vai compartilhar. Você pode ter certeza disso. Quero agradecer também a BPM 120, essa agência maravilhosa. Você aí que tem empresa, de repente você não tem uma agência para poder tomar conta da tua empresa, entra em contato com a BPM 120, porque eles fazem tudo. Esse podcast aqui, por exemplo, não seria nada possível se não fosse através dessa agência BPM 120, do Ari, de toda a equipe que trabalha aqui. Você que quer ter um teu podcast, venha falar com a gente. Você monta a tua sala do jeito que você quer aqui, com cortes, com artes. Você que tem empresa e quer também ter as suas redes sociais lá na frente, com bastante visualizações, com conteúdo. Tudo é feito através dessa agência aqui da BPM 120. Mais uma vez você agradecer, Patrícia, agradecer a Royal Fit, essa água natural, gente. Tome uma água dessa aqui e depois tome uma água mineral, porque existe água mineral. Agora, a água natural é só Royal Fit. Você pode ver que vai ter uma diferença muito grande entre uma água e outra. Mais uma vez agradecer a Ótica Visão Ideal, né? Também a PO, Puro de Origem, que vai estar sorteando um boné, vai estar sorteando uma camiseta. A Chopp Colina lá de Palmeira, lá do meu grande amigo Maurício, obrigado mais uma vez. Esse ateliê aqui, belo ponto. Você quer fazer sua caneca personalizada, você quer fazer para o seu computador, que eu estou usando de celular aqui, você quer fazer camisetas, bonés, enfim, tudo você tem aqui também, nessa belo ponto aqui no ateliê. Agradecer mais uma vez você. Obrigado, espero que você tenha gostado. Eu quero deixar uma palavrinha só. Você pode deixar o que você quiser, né, Patrícia. para quem está nos assistindo aí, que a tecnologia não vai mais embora. Nós não vamos mais ficar sem celular, sem computador, nunca mais. Mas nós precisamos aprender a dosar, né? É o equilíbrio. Eu nunca chego aqui, às vezes falam, a Patrícia manda não usar o celular. Não é isso. Eu falo que tem que usar com equilíbrio. A gente perdeu a mão na internet. Nós perdemos a mão principalmente depois que as redes sociais chegaram. Mas existe a possibilidade de reeducar isso. Se você tomar consciência de que você está viciado ou que está usando demais, claro que pode, tudo pode. É tudo uma questão de hábito, né? Então, uma frase que eu sempre falo, que hoje a gente fica tanto no celular e o celular acaba nos afastando de quem está perto e nos aproximando de quem está longe. Né? Então, meu filho está ali do meu lado, mas eu estou conversando com o meu amigo que está lá no Japão, né? Você está deixando de falar com ele ali do teu lado para falar com alguém. A gente está deixando quem está do lado para falar com quem está longe. E às vezes curtindo a vida de gente que você nem conhece. Almoçar, tomar café, jantar com o celular, nem pensar. Não, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma preocupação bem grande quanto às refeições. Que era o único momento em que as famílias se encontravam para conversar. E hoje nem isso mais é feito. Infelizmente, assim, Então, começa tirando aos poucos. Quarta-feira, dia da janta sem celular. Hoje é quarta e sexta. Depois passa a semana inteira e vai tirando aos poucos. Só que tem que ter um ambiente gostoso, né? E você sabe que hoje em dia infelizmente, né? É um filho numa sala jantando, a mãe na cozinha, o pai no quarto, outro filho ou a filha no banheiro, indo fazer as necessidades com o celular. Exato. Então a gente tem que nem chegamos nesse ponto. Eu queria ter falado sobre isso. A gente tem que tomar muito cuidado realmente mesmo. Eu quero agradecer você mais uma vez. Eu acho que foi muito esclarecedor. Muito, muito, muito. Tem muita coisa que a gente tem que aprender, né? Para a gente poder ensinar os filhos, nós precisamos aprender. Então, meu foco é falar com pais para que a gente consiga ter filhos saudáveis lá na frente. Para você, muito obrigado. Uma boa noite para você. Obrigada. A gente esteve ao vivo aqui, direto dos estúdios da BPM 120. Giba convida, terça-feira que vem, a partir das 8 horas. A gente fala 8, mas nunca começa também, viu, Patrícia? Porque sempre dá um probleminha ou outro, não daqui. O que derrubou hoje foi meu canal que deu problema lá. Então a gente estava aqui desde as 7h30 conversando, batendo papo, para poder entrar às 8. Então você, na terça-feira que vem, tenha certeza que a gente vai ter um assunto bacana para falar também. A gente vai trazer muita conversa boa. Se você não me segue nas redes sociais, no meu Instagram, @GibaOficialCantor, é o mesmo do YouTube, @GibaOficialCantor. Segue lá no canal do YouTube, segue no Instagram. Todos os domingos, das 7 às 9 da manhã, eu estou na Rádio T,
essa Rádio T, que é a poderosa do Paraná, pelo Paraná inteiro, pelo Brasil afora, né, através do aplicativo, com o programa Berrante da T. Então, a gente tem sempre um encontro marcado no domingo, das 7 às 9 da manhã, e nas terças-feiras, às 20 horas, ou 19h59, como queiram, né? Então, até terça-feira que vem, se Deus quiser. Obrigado.